Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na aula de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse lindo modelo de porta-papel higiênico. É uma peça fácil, rápida, econômica. Gente, para fazer esse porta-papel higiênico aqui, eu utilizei, em média, 107 gramas do barbante número 6. Então, é uma peça muito econômica, é uma peça fácil e eu espero muito que vocês gostem dessa aula. A parte da telinha do porta-papel higiênico ficou assim. Fiz aqui esse porta-papel higiênico para 2 rolos de papel, mas aqui na aula eu vou ensinar como fazer esse porta-papel higiênico para mais rolos de papel. Então, ficou assim. Vou medir aqui essa peça, gente, para vocês verem o comprimento total, contando aqui da argola acrílica até chegar aqui no ponto picô. Ficou aqui com aproximadamente 43 centímetros de comprimento. Aqui tá o ponto picô maior. Aproximadamente 43 de comprimento, que está bem certinho. E de largura, ficou com aproximadamente, aqui, ó, está o ponto picô maior. Ficou com aproximadamente 19 centímetros de largura. Lembrando, gente, que essa medida é para a minha tensão de pontos. O tamanho, ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Bom, gente, o porta-papel higiênico, já com os rolos de papel, fica assim. Olha que lindo fica esse porta-papel higiênico. A parte da telinha fica assim. Pode fazer essa telinha maior, eu vou explicar aqui para vocês tudo certinho. Então, esse é o resultado. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, vou iniciar trabalhando com fio multicolor. Aqui eu estou trabalhando com o multicolor da marca Barroco. Essa numeração da cor é a cor 9520. E para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, aqui eu vou iniciar fazendo uma laçadinha. Seguro aqui o fio e vou fazer aqui uma laçadinha na agulha. Dessa forma. Essa laçadinha não será contada como uma correntinha. Aqui é o nozinho inicial, então, eu vou ajustar aqui essa laçadinha. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 40 correntinhas. Trabalhei aqui, gente, uma sequência de 40 correntinhas iniciais. Se você quer fazer o porta-papel higiênico maior para 3 rolos de papel, aqui eu estou trabalhando o porta-papel higiênico para 2 rolos de papel. Se você quer fazer para 3 rolos de papel higiênico, aumenta 20 correntinhas. Então, a partir dessas 40, aumenta 20 correntinhas. Fica um total de 60 correntinhas para o jogo de banheiro, né? Para o porta-papel higiênico com 3 lugares, para 3 rolos de papel. Aqui para 2 rolos de papel, 40 correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio. Eu não vou contar essa laçadinha que está na agulha. Eu vou contar essas correntinhas voltando. Então, aqui eu conto 1, 2, 3, e aqui na correntinha de número 4, eu trabalho um ponto alto. Laço o fio, na próxima corrente de base, trabalho um ponto alto. Observem que formou agora um bloquinho com 3 pontos altos. Contando com essas correntes que a gente pulou de base. Essas correntes, ela já vai da altura de um ponto alto. 2 correntes de separação, laço o fio. Vou pular 1, 2 e aqui no terceiro ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, vou repetir
um ponto alto. Então, formou mais um bloquinho aqui com 3 pontos altos, 2 correntes de separação e sigo trabalhando dessa forma. Pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. Então, vou seguir trabalhando dessa forma até chegar aqui na última correntinha de base. Vai ficar um total de 8 bloquinhos ou 8 grupinhos desse aqui com 3 pontos altos. Segui trabalhando aqui os grupinhos com 3 pontos altos. Então, gente, ficou aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos com 3 pontos altos. Cada, 1, 2, 3, 4 grupinhos desse com 3 pontos altos vai ser para um rolo de papel. E 4 grupinhos desse com 3 pontos altos vai ser para outro rolo de papel higiênico. Então, se eu fizer mais 20 correntinhas, vai aumentar mais 4 grupinhos desse com 3 pontos altos. Por isso que vai aumentar de 20 em 20 correntinhas para fazer a peça maior, porque vai aumentar aqui os grupinhos com 3 pontos altos. Para cada grupinho desse aqui, para cada desenho desse, que é um grupinho com 3 pontos altos e o espaço de 2 correntes, precisa de 5 correntinhas. Por isso que vai aumentar de 20 em 20 correntinhas, porque é necessário aumentar 4 grupinhos desse com 3 pontos altos. Então, aqui, chegando no final, fiz o ponto alto sobre a última correntinha de base. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar o fio, vou virar aqui a minha peça. Agora, eu irei trabalhar ponto alto sobre essa correntinha aqui de base que eu trabalhei o último ponto alto dessa lateral. Tudo que a gente fez desse lado, vamos repetir do outro lado também. Então, aqui sobre essa mesma correntinha, trabalho aqui um ponto alto. Laço fio, no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Laço fio, no próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Então, formou aqui um bloquinho, um grupinho, né, com 3 pontos altos, exatamente igual nessa lateral aqui. Agora, eu trabalho 2 correntes de separação, vou laçar o fio, vou vir no próximo grupinho com 3 pontos altos e sobre o primeiro ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, repito, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntes e essa será a repetição. Então, onde tem ponto alto, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto. Onde tem as 2 correntes de intervalo, a gente trabalha novamente as 2 correntinhas. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui, no último grupinho com 3 pontos altos. Vai ficando dessa forma a peça. Chegando aqui no final, a gente não pode esquecer de trabalhar, não podemos esquecer de trabalhar sobre esse último ponto alto. Eu laço o fio, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz, que deu a altura de um ponto alto, e trabalho um ponto alto. Então, ficou aqui um grupinho com 3 pontos altos, da mesma forma que ficou aqui desse lado. Aqui, a gente tem um intervalo, aqui ficou uma argolinha com 6 correntinhas. Então, aqui desse lado, eu vou trabalhar da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vou vir aqui tem um total de 1, 2, 3. Aqui nessa terceira correntinha, eu trabalho um ponto baixíssimo. Vou laçar e agora eu vou cortar esse fio, porque eu vou trabalhar com fio verde multicolor.
Se você quer trabalhar a sua peça toda com uma única cor, não precisa cortar o fio. Pode trabalhar até chegar aqui no intervalo de 2 correntinhas com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou cortar o fio. Então, gente, cortei aqui o fio. Depois a gente vai fazer o arremate. Ficou assim a primeira volta do porta-papel higiênico. Agora, eu vou trabalhar com fio verde multicolor. Também vou trabalhar com fio barroco. Aqui eu estou utilizando, vou utilizar o verde folha. Então, aqui eu vou fazer uma laçadinha, da mesma forma de quando eu iniciei trabalhando a peça. Fiz uma laçadinha, agora eu ajusto essa laçadinha aqui, que fica como se fosse um nozinho. Se você tá trabalhando todo com uma única cor, vai começar trabalhando aqui. Como eu cortei aqui o fio, né, para fazer a troca de cores, eu vou começar a trabalhar aqui, nesse intervalo de 6 correntes. Se você for começar a trabalhar aqui no intervalo de 2 correntes, trabalha grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou iniciar trabalhando aqui nesse intervalo, nessa argolinha, que tem as 6 correntinhas. Eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. E vou subir mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou puxar esse ponto, ó, para ele ficar bem aqui no cantinho, para que esse espaço dê para fazer a sequência de pontos que a gente vai trabalhar agora. Laço o fio, esse fio eu já trago ele aqui para esse lado, porque eu já vou passando ele aqui por entre os pontos. Então, aqui eu trabalho um ponto alto, laço o fio, trabalho mais um ponto alto, laço o fio novamente, trabalho mais um ponto alto. E vou seguir trabalhando aqui uma sequência com 11 pontos altos, contando aqui com esse ponto baixo e as 2 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxando os pontos aqui, ó, porque assim vai ajustando para que dê para trabalhar os 11 pontos altos aqui nesse espaço de 6 correntinhas. Trabalhei aqui uma sequência de 11 pontos altos, contando aqui com esse primeiro ponto. Uma dica, gente, para que a peça fique bem certinha aqui, na curva da peça, quando eu estou fazendo peças ovais, aqui na curva da peça eu sempre venho ajustando os pontos aqui, para que fique bem certinho o desenho. Então, agora, eu já fiz uma sequência com 11 pontos altos aqui na curva da peça. Trabalho 2 correntes agora de separação, vou laçar o fio e vou trabalhar nos intervalos de 2 correntinhas, grupinhos com 3 pontos altos, igual a gente trabalhou na carreira anterior. A diferença dessa carreira é que a gente vai trabalhar agora essa sequência aqui de 11 pontos altos na curva da peça. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço o fio, no próximo espacinho, trabalho 3 pontos altos. Duas correntes e vou seguir trabalhando dessa forma. Essa volta aqui é a volta de número 2. Trabalhei aqui a sequência de 11 pontos altos, trabalho 3 pontos altos para cada intervalo desse aqui de 2 correntinhas. Quando chegar na curva da peça desse lado, ó, nessa argolinha que a gente fez 6 correntinhas, trabalhamos essa repetição. 11 pontos altos aqui nesse espacinho de 6 correntinhas e segue trabalhando 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, da mesma forma que a gente fez aqui. É a mesma repetição. Então, essa será a sequência da volta de número 2. Segui trabalhando aqui da mesma forma que eu ensinei para vocês.
Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Ficou 11 pontos altos aqui para o intervalo de 6 correntinhas e seguir trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos. Então, aqui nessa lateral agora ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos com 3 pontos altos e aqui da mesma forma 7 grupinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz as duas correntinhas. Agora eu vou vir aqui e conto. Um ponto baixo, uma, e aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Vou laçar, e aqui eu já cortei o fio, porque eu vou fazer a troca de cores novamente. Aqui, para facilitar o arremate, a gente pode vir aqui nesse ponto alto ao lado, passando a agulha por entre essas duas laçadinhas, traz esse fio aqui para o lado certo da peça. No próximo ponto, ó, passando a agulha aqui por entre essas duas laçadinhas do ponto, eu vou pegar esse fio e trago ele para o lado avesso. Então, pode trabalhar dessa forma também, para facilitar aqui a hora do arremate. Então, eu já fiz aqui a base para o porta-papel higiênico. Pode começar a trabalhar desse lado ou desse lado aqui. Eu vou começar a trabalhar aqui desse lado agora, nessa sequência aqui que tem os 11 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar com o barbante, também número 6. Aqui eu estou trabalhando o barbante da marca Euroroma. Pode trabalhar com a marca de fio ou barbante que você tiver disponível no seu ateliê. Então, aqui eu já fiz a laçadinha. Sempre que eu vou fazer a troca de cores, eu estou trabalhando dessa forma. Fiz a laçadinha, ajusto aqui o fio. Vou vir aqui no primeiro ponto alto, aqui dos 11 pontos altos. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Subo duas correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio. Esse fio, eu trago ele aqui para esse lado. Vou vir no mesmo ponto aqui, onde eu fiz o ponto baixo. E aqui eu trabalho mais um ponto alto. Formou aqui um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes de separação. Vou laçar o fio. Agora, eu vou pular esse ponto, venho no próximo. E trabalho um ponto alto. Laço o fio no mesmo ponto de base. Trabalho mais um ponto alto. Fiz um total de 2 grupinhos agora com 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Pulando um ponto aqui de base, ó. 2 pontos altos, pulei um ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto. Em seguida, duas correntes, laço, ó, pulo um ponto de base, no próximo ponto, 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 1 e 2. Duas correntes e repito. Pulo um ponto de base no próximo ponto. 1 e 2 pontos altos. Duas correntes, laço, fio, pulo um ponto de base, no próximo repito. Aqui vai ficar um total de 6 grupinhos com 2 pontos altos, duas correntes de separação, laço, fio, pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. No mesmo ponto de base, repito, um ponto alto. Então, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 2 pontos altos. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça,
trabalho 2 correntes de separação. Vou laçar o fio nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos da lateral da peça. Eu vou vir sobre esse primeiro ponto e trabalho um ponto alto apenas. 2 correntes de separação, laço fio, agora no intervalo de 2 correntes, trabalho 3 pontos altos. Duas correntes de separação, agora eu vou trabalhar 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas, até chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral. Quando chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos, a gente vai trabalhar um intervalo de ponto tela. Então, aqui, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 3 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar um intervalo de ponto tela, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, no início da lateral, desse lado. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, lacei o fio, vou vir no último ponto alto aqui desse grupinho de 3 pontos altos e trabalho um ponto alto apenas. Então, ficou um intervalinho de ponto tela da mesma forma que ficou aqui. A peça está ficando assim. Agora, eu trabalho 2 correntes de separação, vou laçar o fio e vou repetir aqui na curva da peça desse lado, tudo que eu fiz aqui desse lado. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto dos 11 pontos altos e nesse primeiro ponto, trabalho aqui 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 2 correntes de separação. Pulo um ponto, venho no próximo e repito. 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora a sequência de grupinhos com 2 pontos altos, até ter um total de 6 grupinhos com 2 pontos altos, da mesma forma que a gente fez aqui. Quando chegar na lateral da peça aqui, nessa lateral, a gente vai seguir a mesma repetição que a gente trabalhou aqui. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto alto apenas, 2 correntes e 3 pontos para os intervalos de 2 correntes, da mesma forma que trabalhamos aqui desse lado. Então, essa será a sequência da volta de número 3. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu ensinei para vocês. Então, tudo que eu fiz na curva da peça desse lado, eu repeti desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 2 pontos altos. Intervalinho de ponto tela aqui no início da lateral e intervalinho de ponto tela aqui no final dessa lateral, exatamente igual eu fiz desse lado. Chegando aqui no final da volta de número 3, fiz 2 correntinhas, agora eu vou vir aqui, ó, um ponto baixo, uma e 2. Aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o barbante novamente, porque eu vou fazer a troca de cores. Agora, eu vou dar início uma volta toda com ponto alto fechado para iniciar o bico de acabamento aqui do porta-papel higiênico. Então, gente, já finalizei a volta de número 3. Esse fio aqui, eu vou passar ele aqui por entre esses pontos, só para facilitar o arremate. Então, agora, vou trabalhar com o fio. Eu estou utilizando várias marcas de fio aqui de barbante para fazer essa peça. Pode utilizar a marca de barbante que você tiver disponível no seu ateliê. Aqui eu vou utilizar o fio boca azul na cor goiaba. Vou fazer aqui uma laçadinha, exatamente igual eu fiz a troca de cores. Pode iniciar trabalhando na curva da peça desse lado ou na curva da peça desse lado aqui. Então, eu vou iniciar aqui, bem onde eu cortei o fio. Eu vou tirar como base os 6 grupinhos aqui com 2 pontos altos. Então, eu vou vir aqui sobre esse primeiro grupinho com 2 pontos altos
E sobre esse ponto, eu trabalho um ponto baixo e 2 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, esse fio eu já vou trazer ele aqui para esse lado, ó, porque eu já vou passando ele por entre os pontos. Vou vir aqui sobre esse próximo ponto. E sobre esse ponto, trabalho um ponto alto. Trabalhei aqui, gente, um ponto alto sobre esse ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo ponto e vou trabalhar mais um ponto alto. Então, trabalhei um aumento, que foi 2 pontos altos aqui para o mesmo ponto de base. Laço o fio. No intervalo aqui de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Laço o fio no próximo ponto de base, ó, tô passando esses 2 fios aqui por entre os pontos, porque eu já vou fazendo aqui o arremate desses fios, vai ficando assim. Então, aqui, sobre esse ponto alto, trabalho um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Então, observem que a gente está trabalhando um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos aqui de 2 pontos altos. Então, vai ficar aqui, ó, na curva da peça, em cada um desses 6 grupinhos com 2 pontos altos, a gente trabalha 2 pontos altos aqui no segundo ponto alto de cada um desses grupinhos de 2 pontos, dessa forma. Vou trabalhar dessa forma por toda a curva aqui da peça. Bom, gente, trabalhei um aumento no último ponto de cada um desses 6 grupinhos de 2 pontos altos da volta anterior. Chegando aqui na lateral da peça, para cada intervalo de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Intervalo de correntinhas, 2 pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a sequência. Vocês vão observar que a peça vai ficando bem certinha. Não vai ficando embabadada, não vai ficando repuxada. Se você tem um ponto muito apertado e a sua peça estiver ficando assim emborcada, você trabalha com a agulha 4 milímetros. Se a sua peça estiver ficando embabadada, trabalha com a agulha 3 milímetros. Então, aqui na lateral da peça, eu vou trabalhar 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui na curva da peça desse lado, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou aqui. Um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, ponto alto sobre os pontos altos e pontos altos sobre os intervalos de corrente. É a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado. Então, essa será a sequência da volta, que é a volta de número 4. Bom, gente, então, finalizando aqui a volta de número 4, segui trabalhando a mesma repetição que eu ensinei para vocês. Aqui, na curva da peça, eu trabalhei os aumentos, e na curva da peça desse lado, eu trabalhei os aumentos, da mesma forma que eu ensinei para vocês. Aqui na lateral, ponto sobre ponto, da mesma forma que eu trabalhei aqui desse lado. É a mesma repetição, e a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final da volta, que é a volta de número 4, eu vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar início à volta de número 5. Eu não contei a quantidade de pontos altos que deu nessa volta de número 4, porque eu vou ensinar aqui para vocês como fazer adaptações, caso seja necessário para que dê certo o bico de acabamento. Então, agora, para iniciar a volta de número 5, eu vou trabalhar uma correntinha. Vou vir aqui nesse mesmo espaço. Essa correntinha é só para dar altura aqui, para fazer um ponto baixo, gente. Eu vou vir nesse mesmo espaço aqui
e vou trabalhar um ponto baixo. Então, essa correntinha não será contada como um ponto baixo. Ó. Fiz aqui um ponto baixo sobre esse ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, agora eu vou trabalhar aqui uma sequência de correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Bom, gente, então fiz aqui um total de 4 correntinhas. Se vocês acharem necessário fazer apenas 3 correntinhas, dá certo também. Então, feita aqui as 4 correntinhas, eu vou pular 1, 2, 3, e aqui, ó, no ponto alto de número 4, eu trabalho aqui um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu tô trabalhando com ponto baixo, mas vocês podem trabalhar com meio ponto alto, se você quiser que a sua peça fique maior. Tanto no comprimento quanto na largura vai aumentar um pouquinho, trabalhando meio ponto alto. Mas eu trabalhei aqui estou trabalhando com os pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, e aqui, ó, no ponto alto de número 4, sigo a mesma repetição. Vou trabalhar aqui a sequência de 5 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3, no ponto alto de número 4, um ponto baixo. E sigo trabalhando a sequência aqui. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Então, gente, a minha peça está ficando assim. Então, aqui na curva da peça, tirando como base aqui esses grupinhos de 2 pontos altos, eu trabalhei pulando 3 pontos de base. Aqui na lateral, tanto desse lado quanto desse lado, eu vou fazer uma adaptação para que a minha peça não fique embabadada. Então, aqui, em 2 intervalos, em 2 espacinhos entre os 5 pontos baixos e outro, eu vou pular mais pontos de base. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Então, aqui, eu vou pular 1, 2, 3, 4. No ponto alto de número 5, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, repito, um ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo. Fiz uma sequência com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas. Agora, eu vou pular apenas 3 pontos. 1, 2, 3. No ponto alto de número 4, trabalho um ponto baixo e sigo a sequência. Então, aqui, gente, na lateral da peça, eu precisei fazer essa adaptação para que a minha peça fique bem certinha. Por isso que eu não contei a quantidade de pontos altos da carreira anterior, porque se a gente precisar fazer adaptações, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha peça está ficando assim. Já pulei em um espaço 4 pontos altos. Agora, em outro espacinho, no próximo espacinho, eu vou pular 4 pontos altos, ó.
Pulei 4 pontos altos aqui nesse espaço. 1, 2, 3, 4. Aqui 3 pontos. No próximo espacinho, 4 pontos altos e sigo pulando 3 pontos. Quando eu chegar desse lado, em dois espacinhos assim, ó, entre o ponto baixo e outro, eu vou pular 4 pontos altos. Vou pular 4 pontos altos de base, para que dê certinho. Então, se você vir que não é necessário pular mais pontos de base na lateral, vocês vão fazendo aí de acordo com a tensão de pontos. Se você precisar pular mais ou menos pontos de base, pode pular. Então, eu vou trabalhar essa sequência por toda a volta. Agora, só falta mais um espacinho pulando 4 pontos de base desse lado e desse lado 2 espacinhos pulando 4 pontos de base. Os demais espacinhos eu vou pular apenas 3 pontos de base da mesma forma que eu fiz aqui. Finalizei toda a volta de número 5. A minha peça está ficando assim. Então, gente, aqui, em 2 espacinhos aqui na lateral da peça, aqui eu pulei 4 pontos de base e aqui também 4 pontos de base. Depois eu segui pulando 3 pontos de base. E aqui nessa lateral da mesma forma, em 2 espacinhos aqui, eu pulei, ó, nesse espacinho aqui e nesse espacinho, pulei 4 pontos de base, para dar certinho aqui o bico de acabamento. Chegando aqui no final, sobrou 3 pontos altos aqui. Fiz as 4 correntinhas, vou vir aqui, bem onde eu fiz, ó, aqui eu fiz aquela correntinha só para dar a altura de um ponto baixo, e aqui eu fiz o ponto baixo. Vou vir aqui nesse ponto baixo, pegando aqui essas 2 laçadinhas do ponto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou vir no segundo ponto baixo de base, trabalho um ponto baixíssimo. No terceiro ponto baixo de base, trabalho um ponto baixo sobre esse ponto. Aqui a gente já iniciou a volta de número 6. Vou laçar o fio. Vou vir aqui direto nesse intervalo de 4 correntinhas, trabalho um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto e vou trabalhar aqui um ponto baixo, para formar um ponto picô. Vou laçar o fio, venho nesse mesmo intervalinho de correntinhas, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas aqui do ponto, um ponto baixo, formou mais um ponto picô. No mesmo intervalo aqui de correntinhas, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto picô maior, com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto alto, trabalho um ponto baixo, formou um ponto picô. Laço o fio e agora eu trabalho um ponto alto. 3 correntinhas, vou trabalhar mais 2 pontos picô agora, com 3 correntinhas. Porque aqui, desse lado, eu trabalhei 2 pontos picô com 3 correntes, um ponto picô com 5 correntinhas. Então, agora eu vou trabalhar 2 pontos picô com 3 correntes. Já trabalhei aqui 1. Laço o fio, trabalho aqui um ponto alto. E mais um ponto picô com 5 não, desculpa, gente, com 3 correntinhas. Pego essas 2 laçadinhas aqui do ponto e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto e não trabalho ponto picô sobre esse ponto alto. Então, aqui ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e 5 pontos picô. 2 pontos picô menor, um ponto picô maior e 2 pontos picô menor. Agora, eu vou vir direto aqui nesse grupinho que tem os 5 pontos baixos. Vou vir aqui, ó, no terceiro ponto baixo e trabalho um ponto baixo sobre esse ponto.
Independente da quantidade, gente, de bloquinhos, de grupinhos aqui de 5 pontos baixos que tiver na carreira anterior, vai dar certo o bico de acabamento, porque a gente vai trabalhar nos intervalos aqui de correntinhas. Então, independente dos intervalos de correntinha ou dessa sequência de 5 pontos baixos que tiver, vai dar certo a peça. Aqui eu vou trabalhar a mesma repetição, laço, fio, vou vir aqui, trabalho um ponto alto, um ponto picô agora, com 3 correntinhas. Um ponto alto, um ponto picô com 3 correntinhas. Um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto picô com 5 correntinhas. Um ponto alto. Um ponto picô com 3 correntinhas. Um ponto alto, um ponto picô com 3 correntinhas novamente. E o último ponto alto, a gente não trabalha ponto picô sobre o último ponto alto. Ficou assim. Vou vir aqui no terceiro ponto baixo de base, prendo com um ponto baixo. Então, gente, a peça, ela vai ficando assim. Vai formando aqui esses desenhos. Então, essa será a repetição. Vou trabalhar dessa forma por toda a volta de número 6. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta, que é a volta de número 6. Então, olha que lindo ficou o bico de acabamento. Chegando aqui ao final da volta de número 6, eu vou vir aqui onde eu iniciei a volta de número 6, aqui tem um ponto baixo. Então, eu vou pegar essas duas laçadinhas do ponto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei esse fio. Quando a gente finaliza, a gente vem aqui nesse ponto picô maior e vem arrumando aqui os pontos, ó. Não é repuxando a peça, é só arrumando aqui os pontos para que o bico de acabamento fique bem certinho. Para fazer o arremate, gente, aqui da peça, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante a hora do arremate. Mas, se você não tem agulha de tapeçaria, pode fazer o arremate com a agulha de crochê. Então, trouxe a peça aqui para o lado avesso, com a agulha de crochê, você vai passando aqui, ó, esse barbante, esse fio por entre os pontos. Com a agulha de tapeçaria, eu acho que facilita bastante o arremate. Eu vou passando aqui também o fio por entre os pontos, dessa forma. Então, eu gosto sempre de utilizar a agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Aqui, pode passar um pinguinho de cola-pano, cola de silicone, ou pode utilizar também aquela cola, que é uma cola para artesanato. Então, aqui, eu vou dividir esse fio ao meio, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Vou passar aqui 3 fiozinhos desse, ó, por entre uma laçadinha desse ponto alto. E aqui eu faço 3 nozinhos. Um nozinho, não aperto tanto o primeiro nozinho para não repuxar a minha peça. E faço mais 2 nozinhos e aperto bem. Então, é assim que eu faço o arremate aqui das minhas peças. Agora, eu vou cortar aqui esse fio e fica assim. Da mesma forma, eu faço com esses barbantes aqui. Vou dividir ele aqui ao meio e vou fazer 3 nozinhos. Pode passando também por entre os pontos. Então, eu vou fazer dessa forma aqui o arremate da peça.
Bom, gente, já finalizei a primeira parte aqui do porta-papel higiênico. Já fiz os arremates da peça. Aqui, eu fiz uma marcação. Eu peguei um barbante de uma outra cor, só para fazer aqui uma marcação, tanto desse lado quanto desse lado aqui, para ensinar aqui para vocês como fazer a telinha do porta-papel higiênico. Independente do tamanho que você esteja fazendo seu porta-papel higiênico, se você está fazendo para mais rolos de papel, é essa repetição que a gente vai trabalhar para fazer a telinha aqui do porta-papel. Pode iniciar tanto desse lado quanto desse lado aqui. Então, aqui, vocês vão observar, aqui, gente, tem aquela sequência aqui de aumentos. Lembra que a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 2 pontos altos. Vamos trabalhar a telinha apenas aqui sobre 4 bloquinhos desse de 2 pontos altos. Sobre esse a gente não trabalha nem sobre esse. Então, fiz aqui uma marcação. Da mesma forma, eu fiz aqui desse lado, ó. A partir do segundo bloquinho de 2 pontos altos. E aqui, o penúltimo bloquinho de 2 pontos altos. Sobre o último, eu não trabalho. Então, aqui, peguei o fio na mesma cor do bico de acabamento. Aqui, eu fiz uma marcação nessa volta que eu trabalhei com barbante cru. Mas a telinha, eu vou começar a trabalhar a partir dessa volta aqui, que eu fiz com o barbante na cor goiaba. Essa volta toda com ponto alto fechado. Então, eu vou fazer uma laçadinha na agulha, da mesma forma que eu ensinei para vocês quando a gente vai fazer a troca de cores, ou quando vai iniciar uma peça. Então, aqui, ajusto essa laçadinha. Eu vou aproximar aqui, gente, para vocês verem com detalhes aqui. Então, aqui está esse bloquinho de 2 pontos altos, ó. Não trabalho sobre esse, não. Venho aqui no próximo, no segundo bloquinho de 2 pontos altos. Do lado certo está assim. Aqui está a marcação com o barbante. Para que fique bem centralizada a telinha. Eu vou vir aqui. Aqui está o primeiro ponto alto dos 2 pontos. Eu vou vir sobre esse ponto aqui, rente com esse ponto alto. Vou pegar essas 2 laçadinhas aqui do ponto. Dessa forma. Peguei as 2 laçadinhas do ponto. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Deixa eu ajustar aqui o fio. Então, tem aqui o ponto alto, vou vir aqui, rente com ele. Aqui eu trabalho um ponto. Pode trabalhar um ponto baixo, ou pode trabalhar um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou deixar assim, para vocês verem. Acho que assim vai dar pra ver melhor. Então, aqui eu trabalhei um ponto baixo. Subo uma e 2 correntinhas. Contando aqui com esse ponto baixo, vai dar a altura de um ponto alto, um ponto baixo e 2 correntes. Vou trabalhar mais 2 correntinhas, que será de separação. Ficou um ponto baixo e 4 correntinhas. Lacei o fio. Agora, eu vou vir aqui e vou contar. 1. A gente precisa ter mais atenção aqui, ó. Aqui tem um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Aqui tem um ponto alto. Então, eu vou vir aqui nesse terceiro ponto alto, pegando essas 2 laçadinhas do ponto. Aqui eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele, ó. Então, lacei o fio, pego essas 2 laçadinhas do terceiro ponto de base e trabalho um ponto alto. Formou aqui o primeiro intervalinho de ponto tela. 2 correntinhas de separação. Laço o fio e, novamente, eu vou contando assim. Um ponto alto, ó, aqui essas 2 laçadinhas é de um ponto alto, ó, um ponto, 2 pontos. No terceiro ponto, eu faço aqui um ponto alto, pegando as 2 laçadinhas do ponto alto aqui de base. Então, aqui,
trabalho um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço fio e vou contando aqui. 1, 2. No terceiro ponto de base, repito. Trabalho aqui mais um ponto alto. Não é difícil de fazer essa telinha, gente. Só tem que ter mais atenção. Aqui foi onde eu cortei o fio. Eu não fiz os nozinhos porque eu vou passar um pinguinho de cola. Mas como eu ia fazer a telinha ainda, não passei a cola. Então, aqui eu trabalho um ponto alto. Duas correntes de separação. Então, gente, está ficando assim. Já vai formando a telinha aqui do porta-papel higiênico. Lacei o fio. Sempre vou contando aqui. Um ponto alto, 2, e aqui no terceiro ponto de base, pegando apenas essas duas laçadinhas do ponto. A gente tá trabalhando pegando as duas laçadinhas apenas do lado avesso, ó, do lado certo não aparece. Então, pego essas duas laçadinhas aqui do ponto e trabalho um ponto alto. Duas correntes, laço, fio, novamente, ó. 1, 2. No terceiro ponto, pego essas duas laçadinhas do ponto e vou trabalhar aqui um ponto alto. Agora, eu vou ver onde está a marcação. A marcação, ela está bem aqui. Então, a marcação está bem aqui. Preciso fazer mais um intervalo de ponto tela. Duas correntes, laço, fio. Aqui, gente, ó. 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto aqui sobre esse terceiro ponto de base. Laço, fio, vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas e trabalho um ponto alto. Vocês vão observar, vou mostrar assim. Ficou assim. Aqui eu vou passar um pinguinho de cola nesses fios aqui, ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou tirar esses barbantes aqui. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalinhos de ponto tela. Vocês vão observar que aqui a gente trabalhou passando um ponto aqui. A gente não deu certinho até o último ponto, ó. Que seria rente com esse ponto alto aqui, seria esse ponto alto, mas a gente pulou um ponto a mais. Não tem problema. Então, aqui eu vou tirar essa marcação que eu fiz com o barbante, só para vocês verem certinho aqui onde eu iniciei trabalhando. Então, a peça está ficando assim. Depois que faz essa primeira volta, gente, as próximas voltas fica ainda mais fácil. E desse lado, ó, ficou assim. Os intervalinhos de ponto tela. É sempre pulando 2 pontos de base. Acho que deu para vocês entenderem aqui bem certinho. Eu sei que tem muita gente que tá iniciando agora. Fica assim. Entre esse bloquinho de 2 pontos altos e esse bloquinho de 2 pontos altos. Para iniciar a próxima volta, subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E mais 2 correntinhas, que será de separação. Vou laçar o fio. Vou virar aqui a minha peça. A gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Então, uma volta vai ficar do lado certo, outra do lado avesso. Vou vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntinhas de separação, laço, fio,
Vou vir aqui sobre o próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Agora ficou bem mais fácil, né, gente? Só a primeira volta que é um pouco mais trabalhosa. Duas correntinhas de separação, laço, fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Duas correntes de separação, laço, fio, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntes de separação, no próximo ponto alto, repito, um ponto alto sobre esse ponto. Agora, a gente vai trabalhando ponto alto sobre ponto alto e duas correntes de separação. Lacei o fio. Aqui eu vou contar um ponto baixo, uma, e aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, trabalho um ponto alto. Um ponto baixo e uma, duas correntinhas, e aqui ficou as duas correntinhas de espaço. Depois eu vou fazer o arremate desse fio aqui também. Vai ficando assim. Olha que fácil essa telinha. Subo uma, duas, três correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e duas correntes, que será de separação. Vou laçar e vou virar aqui a minha peça novamente. No próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas de separação. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo trabalhando dessa forma. Duas correntes no próximo ponto, um ponto alto. Sempre trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E duas correntinhas de separação entre um ponto e outro. Assim é a melhor forma que eu acho, gente. É a forma mais fácil que eu acho de fazer a telinha. É só um pouquinho mais trabalhosa a primeira volta, mas depois fica mais fácil. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes de separação, laço, fio. Agora, eu vou vir aqui e conto, ó. Uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, trabalho um ponto alto sobre essa correntinha. E agora, a gente vai trabalhar a mesma repetição. São carreiras de repetição agora. Aqui eu fiz um total de uma, duas, três voltas. Eu vou seguir trabalhando essa sequência até ter um total de 25 voltas. Isabela, tô fazendo meu porta-papel higiênico para 3 rolos de papel. Para cada rolo de papel a mais que você fizer, o seu porta-papel higiênico vai aumentar mais 13 voltas do ponto tela. Por quê? É 12 voltas para cada rolo de papel e uma volta é a volta que vai separar fazer a divisão entre um rolo de papel e outro. Então, aqui eu vou fazer um total de 25 voltas para 2 rolos de papel, porque é 12 voltas para cada rolo de papel e uma volta é para fazer a divisão de um rolo de papel e o outro. Então, se eu fosse fazer para mais um rolo de papel, eu iria aumentar mais 13 voltas. Vai aumentando de 13 em 13 voltas. Então, aqui eu vou fazer uma sequência de 25 voltas e volto aqui para fazer a emenda aqui da telinha do porta-papel. Bom, gente, segui trabalhando aqui a repetição que eu passei para vocês. Então, aqui eu fiz um total de 25 voltas. Vocês vão observar que quando a gente faz aqui essas voltas, vai ficar passando aqui dessa parte da frente do porta-papel. É dessa forma mesmo. Por quê? Aqui a gente vai fazer a emenda rente com a marcação que eu fiz aqui, ó. A gente vai fazer a emenda bem aqui. Então, vai ficar esse espacinho aqui, porque aqui é o espacinho que vai ficar o rolo de papel higiênico. Vai ficar aqui um rolo de papel higiênico e aqui outro rolo de papel higiênico. Fiz um total de 25 voltas, porque 12 voltas para um rolo de papel, 12 voltas para o outro rolo de papel. Dá 24 voltas e uma volta
é para fazer a divisão de um rolo de papel e do outro. Quer fazer para mais um rolo de papel? A partir das 25 voltas, aumenta mais 13 voltas. Então, para fazer a emenda aqui, gente, desse lado, a minha peça está assim, eu vou deixar a peça assim. Assim vai facilitar para fazer a emenda. Então, aqui está a marcação. Eu sei que eu preciso começar a partir desse ponto rente com esse ponto alto aqui. Então, aqui a gente também precisa ter um pouco mais de atenção para fazer essa emenda. Aqui eu fiz o ponto alto, a peça estava assim. Agora, eu vou trabalhar assim. Vou deixar a peça assim. Então, aqui eu vou dobrar a peça para facilitar aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, eu sei que eu não vou começar a trabalhar a partir desse primeiro bloquinho de 2 pontos, é a partir desse segundo bloquinho de 2 pontos, ó. Rente com esse primeiro ponto alto aqui. Então, eu preciso trabalhar pegando essas duas laçadinhas aqui desse ponto. É a mesma repetição ali que a gente fez no início, a sequência de pontos. Então, eu vou vir aqui. Nesse ponto alto aqui, rente com esse ponto alto, vou vir bem aqui pegando essas duas laçadinhas, e aqui trabalho um ponto baixo. Não é difícil de fazer, a gente só precisa ter mais atenção. Duas correntes. Agora, eu vou contar aqui novamente, ó. Conto aquela sequência de pontos. 1, 2, vou vir aqui no terceiro ponto de base, pego essas duas laçadinhas do ponto. Vou vir aqui no ponto tela, eu já trabalhei sobre esse primeiro ponto alto, ó, fiz o ponto baixo, agora eu vou vir sobre esse segundo ponto alto do ponto tela. Vou vir aqui, eu dobro assim para facilitar e vou olhar aqui. Aqui é o segundo ponto, ó. Passo aqui a agulha por entre esse ponto. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Vai formando essas argolinhas aqui, que já vai ser base para a próxima sequência de pontos. Duas correntes de separação. Sempre que eu finalizo o ponto baixo, eu trabalho aqui duas correntes de separação. Fiz aqui o ponto baixo, duas correntinhas. Venho aqui, assim, ó, vai prendendo a parte da frente do porta-papel higiênico com a telinha. Fiz as duas correntes, vou vir aqui na base, ó, conto 1, 2, e no terceiro ponto, pego essas duas laçadinhas do ponto. Venho aqui no ponto tela, no próximo ponto tela, e passo a agulha aqui por entre esse ponto, ó, e prendo com um ponto baixo. Vai ficando assim. Então, aqui vai ficando essas correntinhas, não tem problema, gente, porque essas correntinhas já vai ser a base para fazer a próxima volta. Mas, se você quer fazer de uma outra forma, pode fazer também. É bem fácil aqui. Essa sequência, 1, 2 correntes. Conto aqui, 1, 2, 3 pontos altos, ó. Pego essas duas laçadinhas aqui do ponto, vou vir aqui no ponto tela seguinte, ó, porque esse aqui eu já prendi com um ponto baixo, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, trabalho duas correntinhas, sempre pulando aqui os dois pontos altos de base, ó. 1, 2. Vou vir aqui no terceiro ponto, pegando essas duas laçadinhas do ponto. Agora, eu vou vir aqui no ponto tela seguinte, ó, sobre esse ponto alto, trabalho um ponto baixo. Duas correntes, trabalho da mesma forma. Aqui a gente já tá chegando na marcação. 1, 2. Aqui no terceiro ponto, pego essas duas laçadinhas do ponto, venho aqui no próximo ponto alto,
da telinha aqui do ponto tela. E trabalho um ponto baixo. 2 correntes. Agora, a gente já vai trabalhar aqui sobre o último ponto. Lembra que do outro lado a gente passou um ponto, ó, de onde tá a marcação? Aqui vai ser da mesma forma, ó. Pulo 1, 2. Vou vir aqui no terceiro ponto de base. E vou fazer um ponto baixo, pegando aqui, ó, no ponto tela. Aqui eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu passo a agulha e aqui eu trabalho um ponto baixo. Então, aqui ficou assim. Então, aqui ficou assim a telinha, já fiz a emenda. Eu acho bem fácil de fazer essa emenda, a gente só precisa realmente ter um pouco mais de atenção, tanto aqui no início, quanto aqui na parte que a gente faz a emenda. E ficou assim. Aqui, eu vou puxar esse fio, eu já cortei o fio. Então, já tá pronta aqui a telinha. E aqui na parte da marcação, gente, ó, ficou assim. Agora, eu vou tirar aqui esse fio. Ficou exatamente igual, ficou do outro lado para não ficar torta a telinha aqui do porta-papel higiênico. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas com um total de 80 correntinhas. Vou trabalhar aqui com o mesmo fio que eu fiz o bico de acabamento. Então, aqui eu faço uma laçadinha. E trabalho aqui um cordão com 80 correntinhas. Se você quer fazer o cordão de correntinhas maior ou menor, vocês podem fazer. Vou trabalhar aqui um total de 80 correntinhas. Aqui um cordão com 80 correntinhas. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir aqui do lado certo, aqui a parte da frente da capa não, do porta-papel higiênico. Já tem a aula da capa para a tampa do vaso, do tapete pé do vaso, do tapete da pia, tem também da passadeira. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, aqui tem um total de 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos com 3 pontos altos, vai ser para um rolo de papel higiênico. Então, eu vou pegar esse barbante aqui, esse cordão de correntinhas e vou passar aqui. E aqui ficou 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Se você tá fazendo maior para 3 rolos de papel, vai ter mais 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, entre 4 bloquinhos e mais 4 bloquinhos de 3 pontos altos, passa o barbante aqui, passa o cordão de correntinhas. Aqui, na parte da telinha, eu fiz um total de 25 voltas do ponto tela. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa volta aqui é a volta de número 13 do ponto tela. Eu vou pegar esse cordão aqui de correntinhas, vou vir aqui, ó, no segundo espacinho de ponto tela e passo esse cordão de correntinhas. Agora, aqui da mesma forma, ó, nesse segundo espacinho de ponto tela, passo o cordão de correntinhas. Vou vir aqui para o lado da frente aqui do porta-papel higiênico e passo o cordão de correntinhas aqui, trazendo para o lado certo. E ficou assim. Aqui, gente, é só fazer um lacinho, um nozinho. Aqui eu vou fazer um lacinho. Poderia fazer esse lacinho também com barbante cru, também ia ficar bem bonito. Então, aqui eu faço esse lacinho. E aqui, pode colocar uma pérola. Eu vou fazer apenas um nozinho. Dessa forma. Aperto bem. E aqui eu corto e deixo só essa pontinha aqui do barbante. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Então, eu gosto de fazer dessa forma, mas vocês podem utilizar a pérola, que fica bem lindo também.
Então, aqui já está pronta. Aqui o laço a gente vai arrumando aqui esse lacinho. Olha que lindo. Aqui foi onde eu finalizei. Agora, eu vou fazer o suporte para a argola acrílica. Então, ficou assim. E aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voltas para um rolo de papel e 12 voltas para o outro rolo de papel. Isabela, eu achei que ficou pequeno. Posso fazer mais voltas? Sim, gente, vocês podem fazer mais voltas. Lembrando que a telinha do porta-papel higiênico eu fiz com 25 voltas. Se você for fazer maior, se você está trabalhando para 2 rolos de papel, você faz com 27 voltas. Por quê? 13 voltas para um rolo de papel, 13 voltas para outro rolo de papel dá 26 voltas. E uma volta para fazer a divisão, daria 27 voltas. Por quê? Se a gente aumenta uma volta nesse espacinho aqui, precisa aumentar uma volta nesse espacinho para que fique bem certinho. Então, acho que eu passei aqui todas as dicas para vocês. Agora, eu vou utilizar uma argola acrílica. Vou utilizar essa argola acrílica. Gente, essa argola, ela tem em média 4 centímetros de diâmetro. O diâmetro total aqui dessa argola acrílica. Isabela, não tenho argola acrílica. Você pode fazer a argola com o próprio fio, com o próprio barbante. Eu vou ensinar aqui para vocês. Se você não tem argola acrílica, gente, a numeração dessa argola eu não lembro, mas eu acho que é a número 30. Não tenho certeza, mas é 4 centímetros de diâmetro aproximadamente. Então, aqui, se eu não tivesse argola acrílica, eu poderia fazer aqui com o próprio barbante, ó. Eu seguro aqui esse fio e vou passando o fio aqui por entre esses 3 dedos, ó. Dessa forma, eu dou esse espacinho aqui e vou passando dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 vezes. Fica esse espacinho. Fica mais ou menos aqui, ó, do mesmo espacinho da argola acrílica. Então, se você não tem argola acrílica, pode fazer aqui com o fio. Aqui, esse fio eu vou deixar aqui e vou fazer uma laçadinha, ó. Vou puxar o fio aqui, passo a agulha por entre esse espacinho, vou puxar esse fio e aqui eu faço uma laçadinha. Trabalho aqui, ó, um ponto baixo. E vou trabalhando uma sequência aqui de pontos baixos. Dessa forma, a gente faz a argola sem precisar ter esse suporte aqui da argola acrílica. Então, vai passando aqui ponto baixo, não precisa contar a quantidade de pontos, vai passando ponto baixo por todo o barbante, né? Por todo o fio. Então, dessa forma, dá super certo também. Aqui, como eu tenho essas argolas acrílicas, então, eu vou ensinar para vocês aqui também, utilizando a argola acrílica. Aqui, eu sempre faço uma laçadinha, ajusto essa laçadinha. Peguei aqui essa argola acrílica, passo a agulha aqui, ó, por dentro da argola, puxando essa laçadinha e faço um ponto baixo. Esse fio, eu já trago esse fio aqui para esse lado, porque eu já vou passando o fio por entre os pontos, ó. Puxo aqui uma laçadinha, um ponto baixo. Puxo aqui uma laçadinha, um ponto baixo. Então, gente, vou trabalhando aqui ponto baixo por toda a argola acrílica. Não precisa contar a quantidade de pontos baixos. Vou passar aqui ponto baixo por toda a argola acrílica. Bom, gente, finalizei aqui, fiz ponto baixo aqui, ó, por toda a volta. Chegando aqui no final, vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Vou pegar essas 2 laçadinhas aqui do primeiro ponto baixo que eu fiz. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas.
Fiz aqui as 8 correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui o porta-papel higiênico. Aqui foi onde eu fiz as argolinhas, que está do lado avesso. Pode trabalhar aqui também, deixando o porta-papel higiênico do lado certo. Por quê? Aqui vai ficar melhor. Aqui, a gente precisa deixar essa parte aqui, gente, dos pontos baixos, ó, para o mesmo lado que tá aqui à frente do porta-papel higiênico, para ficar do lado certo tanto os pontos baixos quanto o bico de acabamento do porta-papel higiênico. Então, eu vou deixar ele aqui do lado certo, ó. Vou vir aqui na parte da telinha, aqui depois eu vou fazer o arremate. Vou vir nesse primeiro espacinho aqui, ó, nessa primeira alcinha de 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Sempre observando para que a argola acrílica fique aqui do lado certo os pontos baixos, ó. Vou vir aqui no próximo ponto baixo e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu estou trabalhando 8 correntes, vocês podem trabalhar com 10, com 12, com 9. Pode trabalhar com a quantidade de correntinhas que você achar necessário. Então, agora, fiz as 8 correntinhas. Poderia trabalhar com 7 correntes. Então, se você quer que fique maior essas correntinhas, faz mais correntinhas. Se você quiser diminuir, faz menos corrente. Vou vir aqui, ó, no próximo intervalinho de 2 correntinhas, bem aqui, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Sempre observando para que fique aqui. Aqui enrolou aqui um pouquinho o fio. Pronto. Sempre observando para que os pontos baixos fiquem do mesmo lado, do lado certo, ó. Vou vir aqui no próximo ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar dessa forma, gente, até chegar aqui nessa última argolinha de 2 correntinhas. Então, a minha peça, ela vai ficando assim. E trabalhando aqui as alcinhas, né, de correntinhas, ficou assim, prendi com um ponto baixo na última, ó, no último espacinho aqui de correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na base da argola acrílica e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar aqui esse fio. Para fazer o arremate, gente, é da mesma forma que eu ensinei para vocês. Vou vir aqui passando por entre os pontos esse fio. Da mesma forma com esse fio aqui também. E fica assim. Uma outra dica, aqui a gente pode passar um pinguinho de cola aqui, ó. Ficou esse espacinho aqui. Quando coloca os rolos de papel, ele vai ficar assim, bem certinho. Se você quer que fique maior, faz com mais correntinhas. Assim eu acho que fica ótimo. E aqui a gente pode vir e passar um pinguinho de cola, ó, nesse ponto picô e colar aqui, se vocês acharem necessário. Bom, gente, então já finalizei aqui a peça. Esse é o resultado do porta-papel higiênico. A parte da telinha ficou assim. Essa telinha, vocês podem fazer ela maior da forma que eu ensinei para vocês aqui na aula. E ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse lindo modelo de porta-papel higiênico, fácil, rápido e econômico, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas.
Fiquem todos na santa paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.